Hello, my name is Erin Taylor, and I'm the Senior Vice President of Olá, Programs sou at Erin Climate Taylor Reality e sou Partnership. I'd like vice-presidente to welcome you do to this year's projeto 24 de Hours of Reality and our realidade fourth global climática. dialogue today, E agora exploring how we eu can quero build dar as inclusive green boas-vindas communities around the globe. às nossas This year's comunidades 24 inclusivas em Hours of todo o mundo. Reality E will esse ano, spotlight on o solutions and 24 Horas de visions Realidade that vai highlight the incredible destacar progress soluções both e policymakers esperanças and walks e of o life incrível are progresso que making in pessoas de our várias efforts to idades stop estão rising fazendo na temperatures nossa and build a healthy and sustainable luta future together. para diminuir o aumento de I hope, temperaturas as you've e seen in the construir um previous futuro dialogues sustentável today, juntos. this E is a como day to vocês share viram nos stories and diálogos ideas, que to passaram, learn esse what's é um dia working para and how we compartilhar can all make a histórias e difference, to ideias find hope and para que inspiration, todos and possam then fazer a make it real in our diferença, own para communities. encontrar esperança e This inspiração global dialogue em todas is a as chance for comunidades com as advocates who quais are building trabalhando. green E communities isso, across the esse planet diálogo global é to uma connect and chance share their de perspectives. conectarmos Our e hope is that by learning from compartilharmos each other, nossas we can ideias e build a stronger perspectivas, movement together, construindo um a movimento mais movement that forte is needed to juntos, win. um movimento necessário para a We're nossa lucky to have an vitória. amazing panel of activists with E us temos today. um incrível painel But de before I ativistas introduce aqui them, conosco, I just mas want to antes de share that our apresentá-los, audience eu can ask queria any questions compartilhar you may have for the que panelists by clicking the a nossa Q&A audiência button at the bottom pode of your screen. fazer perguntas quando And we'll be clicar asking a em few of those QIA questions later in na the parte broadcast. inferior da tela. So first, I'd like to welcome Então, Isadora primeiro, eu Guam, gostaria de dar as boas-vindas a VP Isadora Graham, and Climate Justice Coordinator at the Climate Reality coordenadora do Project Brazil. Projeto de Realidade Climática do Isadora has a Brasil. degree in social A work and Isadora é studies gender, formada human em rights, and vulnerable trabalhos groups sociais, studies. Welcome, Isadora. estudos de gênero, We are also direitos joined humanos e by territórios Deepak vulneráveis. Pandir, E bem-vinda, Director of the Isadora. E Development também Project quero Group dar as boas-vindas for a Dita India and Pandir, South Asia. diretora da He has worked extensively to Fundação do build Projeto climate change Climática and da Índia e sustainability Sudeste in India. Asiático, que trabalha há muito And our tempo final em panelist is Matt Bohms, sustentabilidade na Índia. the E director também of the Matt Road to Bohms, Carbon Neutral o Project, which is an diretor initiative run by do OPA projeto and Climate Carbono Community Zero, Carbono to Neutro, implement da new OEPA, projects e a and projects in realidade Colombia to climática o support ajuda a important implementar market novos sectors projetos that will na help the country Colômbia to reach its e goal of net também zero emissions by ajudando 2050. o So país a welcome all of chegar a you. zero And to get us emissões em going, I'm honored to 2050, até introduce our 2050. moderator, E Climate agora quero Reality's apresentar founder o and nosso chairman, moderador, o nosso former Vice fundador President of the United do States, Climate Mr. Al Reality, Gore. ex-presidente dos Estados Well, Unidos, thank you so Al much, Gore. Aaron. Olha, For muito those of you obrigado, tuning in Aaron. throughout the day, welcome E back to our final global dialogue of é this year's importante 24 a Hours of gente Reality event, ter esse spotlight diálogo, on solutions and no visions. diálogo final Today para we've soluções e highlighted the esperança, work e that hoje climate temos activists and destacados grassroots o levels trabalho de all around the ativistas world em are todo o doing in their mundo own communities e to create real nas change suas and generate comunidades, momentum to implement gerando solutions. realmente Solutions that we have available soluções que temos today that will help disponíveis us tackle the climate e crisis. que So vão nos today ajudar we'll com focus on how we as can work soluções together to globais build green communities. para sabermos This como work podemos has grown trabalhar incredibly para urgent as construir the comunidades impacts of the verdes climate crisis have obviously e become realmente o steadily more impacto severe. Homes, dessas businesses, and critical infrastructure are dessas all at implementações risk. são fundamentais. But with smart Estamos planning, todos we can correndo increase the risco resilience of our buildings and neighborhoods, e precisamos as aumentar well a as in efforts to resiliência dos reduce nossos emissions and ativistas green our para communities. We can reduzir create emissões e criar and help comunidades mais verdes families save money, e create ajudando também jobs, famílias a criar delivering better empregos e futures economizar for the next dinheiro, generation. trazendo um futuro So the key melhor climate para activists that are joining us as today on futuras this gerações. fourth panel Então, are temos each aqui três contributing to efforts to pessoas que create estão no green nosso communities in their painel region. So que I want to vão nos welcome our ajudar a speakers to our criar comunidades conversation, mais and I'd like verdes to e vamos start incluí-los off já na nossa conversa. Eu quero with começar, hear então, more from each one of you about ouvindo the um work that pouquinho de you're cada um doing, de vocês sobre o but trabalho not que only vocês vêm what realizando. you're doing, Não só but o que why vocês estão you're fazendo, doing mas it. por que vocês Why estão is fazendo. creating an inclusive Porque green community important to your area? essa comunidade Isadora, why don't you e a start criação things off for us? disso é tão importante. Isadora, por que você não começa? Thank you, sir. So I'm here representing Obrigado, the senhor. Eu estou Climate aqui Rights Letter of Maré. representando That is a project a to instituição da so Maré, Maré, um if I don't mess up, projeto.
Maré é um complexo de 6 favelas no Rio de Janeiro, e as pessoas que vivem lá precisam entender quais são os impactos que realmente são fundamentais para a conscientização de ações necessárias, e temos que ser muito claros que isso é uma questão de sobrevivência. Quando falamos disso especificamente para territórios vulneráveis que estão muito atrasados em termos de infraestrutura urbana e acesso a serviços e direitos básicos, para que possamos gerar uma vida digna. E quando você mistura isso com o impacto climático, falamos de sobrevivência, por isso isso é tão importante. Então, temos que falar disso de uma forma que considere e priorize as pessoas que vivem nesse território. Por isso que é importante o exemplo daqui, porque muitas vezes a gente, quando estamos buscando soluções, não temos uma representatividade para esses territórios mais vulneráveis, de pessoas pobres e pessoas que estão longe dos centros de decisão. E isso só faz agravar outras questões, aprofundando a desigualdade. Então, realmente, o nosso projeto é falar sobre a vulnerabilidade climática nas regiões mais pobres urbanas, sob o ponto de vista de quem é afetado primeiro. Então, é importante nós entendermos o que já estamos sentindo na nossa vida diária, entendendo melhor a crise climática em geral e também identificando as conexões com outras questões que também nos desafiam diariamente, entendendo como a mudança climática está ligada à fome, à falta de esgoto, serviços básicos. Eu também queria enfatizar que estamos falando de sobrevivência. É inadmissível perdermos vidas, perdemos qualidade de vida por uma questão que já tem mais de 50 anos, provada pela ciência, e temos que agir imediatamente, falando sobre adaptação a esse contexto de vulnerabilidade das áreas pobres da cidade. Estamos falando realmente de sobrevivência. Muito obrigado por começar de forma tão brilhante. Então, do Brasil, vamos para a Índia. Você gostaria de falar agora, Aditya? Sim. Desde outubro, desde o começo de outubro, está chovendo em Delhi, o que nunca aconteceu antes. Então, a monção, ela durou muito mais do que normal, é isso? Sim, muito mais. E muito mais intensa, muito mais precipitação. Então, os impactos aqui da mudança climática são óbvios. A Índia é um país grande, com uma população de 1,3 bilhões de pessoas, e temos mais de 250 milhões de crianças em escolas, e mais alguns milhões no estudo universitário. E essa intensificação das crises climáticas são muito graves, e essas crianças vão se tornar legisladores, políticos e vão sofrer os piores impactos. Então, o que estamos tentando fazer agora é sensibilizar essa nova geração para agir de forma mais adequada do que nós. E um dos maiores desafios é a qualidade do ar e a qualidade do fornecimento hídrico. A água também é de péssima qualidade e todas as nossas infraestruturas são afetadas por isso.
Então, estamos sensibilizar as novas gerações em relação a esses desafios, para que eles tenham um entendimento mais profundo e que tenham uma conexão emotiva, emocional com essas questões e com o que está acontecendo aqui e no mundo. Então, temos um programa chamado Green Campus, Campus Verde, e para criar consumidores mais responsáveis, porque se você mantiver o ritmo de consumo dos países ocidentais, a nossa crise só vai piorar. Então, isso também é parte da conscientização, maior responsabilidade como consumidores. Então, a gente achou que isso ia acontecer em 50 anos, mas já está acontecendo agora, durante o nosso ciclo de vida. Ok, muito obrigado, Aditya. E Matt, muito obrigado por tudo que você vem fazendo aqui já com o Climate Reality. E como você responderia a essa primeira pergunta? Obrigado por ter essa conversa conosco. Aqui na Colômbia, como vocês sabem, é um país muito vulnerável à mudança climática, sendo um dos países com maior biodiversidade do mundo, mas também tendo um dos piores efeitos da crise climática. E esse projeto começou bem no início da pandemia, em 2020 mesmo, e durante o período de quarentena, nós conseguimos um programa de treinamento do governo, conseguimos treinar mais de 3.000 oficiais do governo aqui na Colômbia. Então, foi realmente um grande programa. E desse programa de treinamento, nós conseguimos uma concessão do governo e começamos essa visão de descarbonização, ou seja, em alguns estados, alguns governos, nós temos uma ideia de como que os estados vão conseguir descarbonizar o estado e mudar para um transporte sustentável. E devido a esse grande programa, nós conseguimos criar narrativas e com isso a gente trabalha com jornalistas, pessoas de comunicação, influenciadores, para criar novas narrativas da mudança climática. Deixa eu mostrar algo para vocês aqui. Veja só. Essas narrativas, viu que bacana? Essas narrativas é um dos exemplos daquilo que nós criamos durante esse projeto. E o que a gente quer fazer é trabalhar com os municípios. E o que a gente tem agora é 115 prioridades em municípios. E estamos trabalhando em projetos com transporte, energia, junto com os prefeitos, governos locais. E estamos financiando os projetos, trabalhando com os bancos, setor privado. E isso é algo que realmente é uma grande necessidade aqui na Colômbia. Todos os recursos que estão nesse sentido de mudança climática, às vezes falta o quê? O projeto que sejam bancáveis ou financiáveis. Então, o que nós fizemos aqui foi trabalhar diretamente com os prefeitos nesses projetos que já estão prontos para receber verbas do setor privado. Então, é muito bom eu trabalhar nesse setor e eu agradeço a atenção que vocês tiveram. Obrigado a você. A gente agradece. Então, todos nós sabemos que o tipo de mudança que vocês trabalharam para criar não é uma tarefa fácil. Vem com desafios a cada dia, não é? Então, queremos saber de cada um de vocês. O que vocês enxergam como os maiores desafios para transformar suas comunidades, para que elas consigam ser mais inclusivas, mais verdes, mais limpas. Mas eu não quero saber somente qual o desafio. O que eu quero saber é como que vocês estão trabalhando para superar, vencer esses desafios. Matt, vamos continuar com você. Você pode ser o primeiro a responder. Vamos lá. Claro, então, o maior desafio que nós temos no país como a Colômbia tem a ver com o financiamento de luta climática, porque todos os anos temos acordos internacionais, eles disponibilizam muitos recursos para isso. Infelizmente, os recursos chegam rapidamente, mas os projetos não são implementados tão rapidamente igual o financiamento. Então, essa é a área realmente que temos uma escassez ali de eficiência. Muitas vezes, os governos locais não têm a capacidade de construir projetos que os bancos podem financiar. Ou seja, chegamos no nível que trabalhamos com feiras de descarbonização com os prefeitos de cidades locais, como trabalhar com o setor privado e os bancos, com oficiais do governo que têm uma boa ideia para o município, mas talvez falte a capacidade de desenvolver um projeto que o banco tem interesse em financiar, em pagar. Então, esse é o desafio mesmo. Muito bem, gostei. Agora, Isadora, você quer ser a próxima? Claro, claro. Então, para nós, eu queria primeiro dar um pouco de contexto do nosso território, porque faz parte do desafio também. E quando eu falo isso, o que eu quero dizer?
são territórios que já estão atrasados com estrutura urbana. E é justamente porque tivemos problemas ambientais. Então, nós temos poucos investimentos com infraestrutura muito básica, um tanto precária, e outras questões, tais como genocídio negro, segurança alimentícia e coisas do tipo. Então, uma coisa que tem a ver com escrever essa carta para a mudança climática, a luta climática, é realmente envolver a população. E nós estamos encarando agora vários desafios ao mesmo tempo. Então, fica bem difícil falar sobre mudança climática, porque muitas vezes a sensação é que é uma realidade mais distante para eles, é um problema mais distante, do que outros problemas que parecem ser muito mais de emergência ou de um nível crucial, seja o que eu vou jantar para o jantar, o que eu vou jantar hoje, como que vai ser o processo de mudança climática, não é? Quando você compara um com o outro. Então, uma coisa é superar isso, mas temos que fazer o quê? Conectar essas questões. Quando a gente conversa com as pessoas, quando a gente se une, nós estamos falando sobre desconexões, não é? Eu acho que isso foi super importante, porque se tornou rapidamente uma mensagem bem clara para nós. Nós podemos separar, não podemos separar as questões sociais do meio ambiente, mas a gente precisa falar como que as coisas estão interligadas. E aí sim as pessoas conseguem se relacionar ao problema. Mas outro desafio, e é como se fosse a segunda parte do desafio, porque primeiro estamos criando essa carta em conjunto, mas a segunda parte é justamente ter o respaldo dos legisladores, das pessoas responsáveis pelas decisões para investir nesses projetos e, de fato, ter algumas demandas concretas daquelas cartas. Então, já chegamos na compreensão do que é necessário, estamos colocando ali à disposição as soluções, mas a gente precisa do respaldo deles para fazer as coisas acontecerem. E eu acho que se trata também de valorizar esse conhecimento, porque existe o conhecimento tradicional, as estratégias de sobrevivência que já estão embutidas historicamente no nosso país. E diante de tantas adversidades, eu acho que temos que valorizar esse conhecimento, dar respaldo, dar apoio a essas soluções. Essa sim é uma forma de superar esses grandes desafios. Muito bem, excelente, excelente. E agora, Aditya, você quer ser o próximo? Olha, um dos desafios que nós realmente encaramos ao tentar realizar esses programas na Índia, pelo menos um dos maiores, é a mentalidade, porque as pessoas não estão dispostas a se conectar à mentalidade da mudança climática, especialmente quando você conversa com pessoas que já estão administrando instituições, muitos deles nem sequer conseguem ligar os pontos. Então, a mentalidade acaba sendo de desastre, eles estão pensando somente numa reação ao desastre, alguma coisa do tipo. Então, esse pensamento, esse processo acaba sendo mais reativo, não é nada proativo. E é esse um dos maiores desafios que a gente encara hoje em dia, é justamente falar às pessoas como que nós podemos superar esse problema e por que os pontos estão sendo ligados, como que a gente vai solucionar a questão, a crise climática, a crise de energia também. Então, esses processos, ao conversar com as instituições, eles acabam sendo um processo super moroso cada dia, mas graças a Deus, nos últimos anos, nós trabalhamos de forma contínua com eles e tivemos muito apoio do ecossistema, pessoas que estão falando cada vez mais da mudança climática. Então, claro, que a gente percebe as pessoas notando e elas buscam soluções, mas esse é o maior desafio mesmo. Agora, o segundo desafio na nossa camada é parte financeira, como as soluções que nós temos ali para disponibilizar as pessoas. Se você vai colocar painel solar, custa dinheiro, não é? E se você quer investir de qualquer outra forma, também a gente sabe que custa dinheiro. E o problema de muitas instituições é que elas estão administrando esse tipo de projeto, mas não têm os recursos financeiros para entregar todas as soluções necessárias. Então, eles buscam ou financiamento, verbas externas, ou um outro problema que surge é isso. Mesmo quando eles estão dispostos a fazer, como fazer isso? Como ter as verbas para fazer isso? Então, eu diria que mentalidade e a parte financeira, as duas coisas principais. Perfeito. Agora deixa eu continuar com você um pouquinho, Aditya, porque a próxima pergunta você já pode começar a responder, Aditya. Ela está conectada a uma outra, aquilo que você já falou. Então, fazer que as pessoas enxerguem essa conexão, ligar os pontos mesmo.
E, e aquela ideia de fazer que as pessoas se unam aos seus esforços. Dado esses esforços, como que vocês mobilizam as pessoas para tomar uma atitude, entrar em ação nas suas comunidades? Se você pudesse começar, eu ficaria super grato. Aí sim, eu posso chamar os próximos do painel. Claro, claro. Olha, no passado, quando a gente começou a encarar esses desafios, voltando o quê? 70 anos no passado, a gente não conseguia avançar justamente devido ao tamanho da população e a gente estava apenas começando essa conversa em grupos. Então, tentamos do melhor jeito, através da população mais jovem, pensamos, por que não treinar os professores? Por que não criar dentro do sistema de educação? Claro que esse foi um sistema difícil, porque você estava falando de escolas, faculdades, e você ia nos vilarejos do país e começamos a treinar esses professores. Foi a primeira coisa que fizemos. Uma vez que treinamos os professores, e foi um bom começo, que agora a gente começou a trabalhar o quê? Com 11 mil professores ao redor do país. E mesmo para conseguir criar essa mentalidade, aquela mentalidade que eu mencionei no início, até essa parte de educar as pessoas para que elas entendessem a crise e ligassem os pontos, dizendo, é por isso que eu acredito que esse problema está acontecendo. Somente esse lado já foi super difícil, mas foi uma solução bacana, passando para os professores, para que eles então educassem a população. Mas a segunda coisa é que tivemos muitas conclaves, porque além desse projeto, ações que tínhamos que tomar, especialmente com a transformação das instituições em algo verde. Então, grandes cidades como Mumbai, Nova Delhi e Bukhatalai, nós falamos de cidades que estavam realmente focadas em grandes centros urbanos. E aí sim, falando sobre mudança climática, e usamos até a sua apresentação bastante naqueles treinamentos. Começamos a disponibilizar as apresentações, fazer o treinamento, capacitação, e isso ajudou também. Agora, por fim, uma das coisas que realmente nos ajudou foi os líderes de realidade climática. Eles foram super, super essenciais, foram formidáveis. E uma das maiores histórias de sucesso da nossa região é justamente esses líderes de mudança climática, porque eles estão lá no campo, falando como avançar, eles nos deram os insumos locais, eles também falaram dos materiais importantes, né? O material de comunicação, que a gente precisava até traduzir para os idiomas locais, os dialetos locais. Então, esses líderes foram essenciais, foram realmente com a estrutura, a mola propulsora desse programa. Então, se a gente pudesse olhar o que nos ajudou mais, foi justamente esse programa. Olha, eu agradeço bastante. A Isadora, o Matt. Exato, então vamos lá. Para conseguir engajar as pessoas no nosso projeto, eu acho que um aspecto super importante é saber quem que é o nosso público, conhecer MDs, porque é um projeto comunitário. Então, significa o quê? Conhecer os territórios para conseguir convidar as pessoas de acordo com o que elas estão interessadas. Por exemplo, nós temos a felicidade porque na nossa região ali, Magalhães, nós já temos vários projetos que eles são administrados com as pessoas que moram ali naquela região. Já em outras frentes, como na área de educação, da cultura, ou mesmo elementos sociais, não é necessariamente o clima, mas, de novo, como um prosseguimento daquilo que eu comecei a dizer. E isso fez parte da estratégia para trazer as pessoas para construir uma escada conosco. E isso se baseou naquilo que eles estavam interessados ou aquilo que eles estavam preocupados. E mostrando que a mudança climática poderia sim causar um impacto no ativismo deles. Então, eram pessoas que trabalhavam com o- agressão doméstica, por exemplo, desigualdade racial, ou falando como que a mudança climática afetaria populações negras, mulheres, ou grupos semelhantes. Então, eu acho que isso foi uma estratégia importante para nós. Mas não somente isso. A ideia também era não ter medo de convidar as pessoas, porque muitas vezes você ficava um pouco com o pé atrás, não sei se a pessoa vai ter interesse ou não, mas tem que convidar. A gente convidava todos, chamando as pessoas mesmo, ver o que funcionava na sua comunidade e ver o que funcionou para a gente foi justamente colocar como se fosse um som de carro, eu não sei como é que a gente chama isso em inglês, mas tinha um carro que passava nas ruas e chamando, gritando para as pessoas: venham, venham nessa data, nesse dia, e ajude a escrever essa carta de mudança climática. Então, eu não sei se existe uma pessoa ali que não sabia tanto sobre o clima, ou se não estivesse curiosa. Então, não tenham medo de convidar as pessoas e se você alcançar 100
e 30 surgirem, 30 aparecerem, já é uma grande vitória. É assim que eu penso. Muito obrigada. Muito bom, parabéns. Agora, Matt, eu quero reiterar alguns dos comentários que já foram feitos aqui, porque os líderes da realidade climática aqui na Colômbia foram cruciais para o sucesso. Desde o treinamento que tivemos em 2018 no México, a filial da América Latina cresceu tanto, eu acho que a gente cresceu com 6 mil líderes de realidade climática nessa região da América Latina, e com coisas que nós conseguimos fazer, abriram portas, conseguimos falar com oficiais do governo. Então, tivemos várias mudanças aqui na Colômbia graças à liderança, à sua liderança, a liderança dessas pessoas que trabalham a cada dia para realmente causar uma diferença positiva. E nós aprendemos com outras filiais ao redor do mundo. Existe aquele programa de professor e aluno, mesmo com o acampamento de liderança lá na Indonésia também tivemos influência disso, porque algumas pessoas treinaram 30 jovens da Colômbia, e foi super interessante, porque naquele acampamento, parte do treinamento era justamente sobre a apresentação, como eles terem uma apresentação eficiente, e isso acabou sendo de muito maior impacto em natureza do que quando os alunos estão presos ali numa sala de aula ou travados ali, não é? Então foram lições interessantes. Trabalhamos também bastante com o PEPA, e é uma organização local aqui na Colômbia, trabalhando em educação ambiental já há 45 anos. Então, trabalhando de mãos dadas com essas organizações para entender a importância de ligar os pontos para os jovens e a natureza, urbanizando cada vez mais as coisas, e a experiência deles com a natureza acabou tendo mais eficiência para esse projeto. Como conectar os jovens à natureza? Isso acabou ajudando. Fantástico, ótimo, maravilhoso. Agora, com as pessoas sintonizando de todos os lugares do mundo, o que eu gostaria de saber agora é perguntar a cada um de vocês, se vocês pudessem compartilhar alguns conselhos específicos. O que que vocês diriam para alguma pessoa que quer se envolver nesse trabalho, mas talvez não saiba nem por onde começar? Isadora, você quer ser a primeira a dar início a essa resposta? Quais são as suas sugestões? Olha, eu adoro refletir sobre isso. E, para mim, pelo menos, uma ótima mensagem, ou pelo menos para nós, seria mudar a nossa compreensão interna e entender que nós somos uma parte importante da nossa comunidade. Quando a gente fala sobre construir boas comunidades, é importante saber, cada um de nós é importante saber que nós somos uma parte importante da comunidade, construir essas comunidades, porque eu acho que muitas vezes nós nos sentimos impotentes. E quando a gente fala de mudança climática, eu acho que existe essa sensação, pelo menos na minha experiência, no meu círculo ali de amigos, existe essa conversa. Muitas vezes a gente se sente incapaz ou impotente. Agora, quando você olha para níveis menores do seu bairro, até mesmo a sua rua, entender que você é uma peça fundamental dessa comunidade e você pode começar por ali. Encontre pessoas que estão preocupadas com essa questão, assim como você está, ou que querem fazer alguma coisa a respeito, falando um pouquinho sobre os líderes da realidade climática. E na última parte, isso é o que traz força. E o que eu vejo bastante nessa rede, aqui no Brasil. Então, a sensação de que você não está sozinho, isso ajuda. Tem outras pessoas preocupadas com isso, fazendo algo a respeito. Então, acho que com isso a gente encontra muita força no grupo, no todo. Então, saiba que você é uma peça importante, faça o seu papel, sua parte como cidadão, encontre pessoas que te deem apoio nessa trajetória, nessa jornada. Maravilhoso, muito bom. Aditya, você quer continuar? Olha, o conselho que eu daria às pessoas que estão assistindo esse programa, caso vocês estejam pensando em ser um líder climático, ou pensando em começar, ou trabalhando com instituições, escolas, todos nós temos nosso ciclo de influência, não é? Então, provavelmente, se você estiver em contato com algumas instituições ao seu redor, então, fique em contato com eles, fale sobre o programa de iniciativas verdes, que benefícios isso pode trazer e traga até nós. Nós temos nosso website, conecte essas pessoas a gente. Temos esse programa sobre um chamado para ação e você pode realmente ir com tudo e a gente se conecta a partir dali. Em segundo lugar, para alguns educadores que estão assistindo esse programa de hoje, com certeza existe o pedido que você faz parte do sistema, então dê uma olhada nos benefícios do que você consegue. Quando se trata de energia,
ou recursos hídricos, sobre gestão de resíduos, sobre a qualidade do ar na escola. Então, várias imagens mostrando os benefícios, especialmente depois da pandemia. Nós temos tantas preocupações agora com as implicações de saúde. Então, quando se trata desse programa verde, teremos os benefícios totais ao nosso redor, nas escolas ao nosso redor, e os benefícios podem ser vistos rapidamente. Em 6 meses, as coisas já conseguem ficar mais claras. Então, a gente pede que essas pessoas venham à frente e se conectem a gente. Ótimo. Muito obrigado, Matt. Eu concordo que as conexões que vocês fazem podem durar uma vida inteira. Então, se trata de entrar em contato, encontrar pessoas que têm um pensamento semelhante e construir uma comunidade com eles. E essa apresentação da realidade climática é uma ferramenta que a gente cria com o passar dos anos. E é interessante ver pessoas constantemente influenciando outras pessoas, mudando corações e ideias. E é o que a gente percebeu na Colômbia. Devido à apresentação, devido ao treinamento de realidade climática, esse novo núcleo de líderes de realidade climática está abrindo novas oportunidades, trabalhando com governos oficiais, implementando e empregando milhões de dólares para esse projeto. E o meu conselho é realmente passar essa apresentação, mesmo que seja 10 minutos. É uma ferramenta que fica disponível a todos. Não subestime o poder que essa ferramenta tem, porque eu já vi em primeira mão. Ok, muito obrigado. Estou feliz de ouvir isso. Agora, vamos continuar com vocês para a última pergunta. Aí sim, posso passar a palavra para Aaron. Como que contar essa história tem um papel fundamental no seu trabalho? Você percebeu algum tipo de técnica específica que te ajudaram a inspirar outros a fazer parte do seu trabalho? Matt, você pode nos começar dando a resposta e a gente vai para os próximos colegas. It's such a great question. You know, this Ótima work pergunta. Esse trabalho que a gente está fazendo em narrativas, ele influencia crianças, mulheres, a comunidade afro-colombiana, porque, como vocês sabem, a Colômbia tem um passado negro de conflitos e eu acho que é importante mudar a narrativa da sociedade para mudar esse enfoque, criando um novo otimismo e tirando esse estigma de país de conflito. E a mudança de uma narrativa traz mais confiança nas comunidades e também aos legisladores. A gente não pode ficar esperando a mudança, a gente tem que ser a causa dessa mudança. A mudança dessa mentalidade tem funcionado muito bem, é um processo de longo prazo, mas nós estamos trabalhando nisso. Ótimo, excelente. Isadora, Aditya. Bom, para mim, eu adorei o que o Matt falou. Mudar a narrativa é fundamental e para nós contar essa história foi a ferramenta para convidar pessoas para essa troca sobre os seus desafios que eles encaram com o impacto climático e também as estratégias que eles estão utilizando. Então, uma parte importante de tudo isso era encorajar as pessoas a valorizar o que eles estão trazendo como colaboração, porque muitas vezes esse conhecimento empírico, dizendo essa é a minha experiência, às vezes as pessoas se sentem inseguras de compartilhar informações, porque elas falam, eu não entendo, eu não estudei formalmente a mudança climática. Então, é importante você dizer, não, você pode me contar a sua história, você é a melhor pessoa do mundo para falar sobre a sua realidade. E você entende os impactos de tudo isso na sua vida. Quando acontece uma inundação, é isso que acontece com você. Quando você sofre qualquer coisa, você é a pessoa que tem mais entendimento do seu próprio território. Então, é importante essa colaboração para uma política pública de combate a esses efeitos. Então, é importante que as pessoas entendam que a colaboração delas é fundamental e compartilhar é fundamental. Maravilha, Aditya. Sim, contar histórias é fundamental, é uma parte fundamental das soluções,
porque às vezes é difícil explicar a ciência, especialmente pessoas que se sentem muito oprimidas quando você começa a falar sobre o aspecto do efeito estufa, sobre o lado mais científico. É muito mais fácil entender para eles os impactos que isso gera nas suas vidas diárias. E o filme do Sr. Gore, Inconvenient Truth, Uma Verdade Inconveniente, foi fundamental porque era uma abordagem muito mais acessível. E nós estamos desenvolvendo histórias e conteúdo em vários idiomas. E as histórias elas são muito mais poderosas do que qualquer análise numérica. E importante que as pessoas consigam relacionar os efeitos globais com as consequências locais e regionais em suas regiões. E a história, a contação de uma história é fundamental para isso. E contar as histórias nos idiomas originais, com linguagem acessível, realmente é algo que é uma ferramenta fundamental em todo esse processo. Então, contar histórias é uma das ferramentas principais das quais dispomos. Ótimo. Obrigado a todos por essa conversa tão inspiradora. Eu sei que temos muitas perguntas chegando da nossa plateia. Então, eu vou voltar no final, mas agora eu vou passar para você, Erin, para que você nos passe algumas das perguntas feitas pela nossa plateia, pela nossa audiência. Muito obrigado a todos por uma discussão tão rica. Pena que a gente teve que interromper, mas vamos falar mais um pouco, respondendo as perguntas. Então, vamos começar. A primeira pergunta é: existe esse conceito de que o apoio político é muito importante como fator? Aditya, eu vou começar com você. Como você acha que cidades podem dar apoio a cidadãos e pequenos negócios? Que tipos de incentivos vocês podem prover para essas comunidades dentro da sua região? Aditya, por favor. Olha, o apoio político é extremamente necessário. Os legisladores, esse tópico tem que estar presente em todas as discussões. E eles são os guardiões dos recursos, e a alocação desses recursos é fundamental para a nossa luta. E, especialmente, os setores do governo mais dedicados, e também a parte educativa é muito importante. E as políticas corretas são fundamentais para a melhora dessa situação. E a criação de cidades, de smart cities, de cidades inteligentes, é muito importante também, porque muitas cidades, às vezes, competem entre si por recursos e por ações, e é muito importante a gente ter essa conscientização na nossa classe política de como otimizar essa alocação de recursos, porque isso vai ter um impacto fundamental no resultado final de tudo. Ok, eu concordo. Matt, o que você acha que as cidades podem fazer para ajudar? Ótima pergunta, Erin. As municipalidades que participam dos nossos projetos já são 115. A maioria são pequenas municipalidades, e aqui na Colômbia existe um grande índice de urbanização, mas quando estamos falando de emissão de gases, nossas cidades são grandes emissores. E também na Colômbia existe um grande problema de desmatamento em grande escala. E como podemos trabalhar com cidades menores e essas municipalidades para gerar as mudanças necessárias, sem afetar a capacidade de sobrevivência profissional de seus habitantes? Temos produtos como cacau, açaí, que são oportunidades versus a criação de gado, que tem um impacto tão grande sobre o nosso meio ambiente.
E eu acho que nós estamos trabalhando junto com os prefeitos para criar soluções imediatas. É muita municipalidade que você tem aí na sua alçada, é incrível. Isadora, qual é o seu ponto de vista? Eu acho que é muito importante, uma coisa que a gente vem aprendendo aqui, quando a gente construiu a nossa política e quando falamos de problemas e soluções, nós sentimos que queríamos saber mais sobre os problemas. E uma coisa que é muito importante, e talvez seja o primeiro passo, é fazer o diagnóstico, mapeando as vulnerabilidades climáticas e criando planos de adaptação ou de resiliência. E essa é uma questão muito urgente para as cidades no Brasil. E temos um chamado à ação dos nossos líderes para que a população entenda especificamente um mapeamento de vulnerabilidade da sua localidade. E eu acho que essa troca de informações depois do diagnóstico também é fundamental para a criação de políticas adequadas para construir comunidades verdes, é isso. Ótimo. É importante a gente primeiro entender o que tem para depois construir algo novo, não é? Então, eu vou pedir a vocês, como parte dessas 24 horas de destaque para soluções e esperanças, e eu queria terminar numa nota de esperança. Eu gostaria de perguntar a vocês o que vocês esperam e como vocês buscam apoio nas suas lutas, nos seus engajamentos, na busca de pessoas que se associem a vocês e como podemos solucionar essa crise juntos. E eu vou começar com a Isadora. O que te traz esperança? Pessoas. Pessoas que, contra todas as probabilidades, estão doando seu tempo, sua energia para combater esse problema que muitas vezes foi causado por outras pessoas. E eles não têm nem essa responsabilidade, mas essas pessoas não desistem. E nós encontramos a nossa força em pessoas. Perfeito, ótimo. Nós temos uns aos outros e nós temos que lutar juntos. Matt, o que te traz esperança? A mesma coisa. Ver essas mudanças acontecendo tão rapidamente, em tão pouco tempo, eu acho que é uma diferença entre assistir uma apresentação de realidade climática e estar no campo de ação. E essas mudanças têm sido até mais rápidas do que esperávamos. E aqui, com os nossos prefeitos e a nossa interação com eles, durante a pandemia, obviamente, houve uma pequena redução no impacto climático por causa das circunstâncias, mas já estamos voltando aos níveis normais de aumento e as pessoas jovens me trazem muita esperança, porque muita gente vem de zonas de conflito, gente que perdeu um ou mais familiar nos conflitos que aconteceram nos últimos anos, e a quantidade de voluntários vindos dessas regiões nos inspira muito. E pessoas que estão demonstrando como elas se importam com o geral, com o todo e também com umas às outras em suas comunidades. E as novas lideranças que podem surgir daí me dão muita esperança. Muito obrigado, Matt. Aditya, o que te traz esperança? Olha, a esperança para mim vem das pessoas jovens com as quais eu trabalho. Isso me traz muita esperança. E tivemos problemas muito graves nos últimos 2, 3 anos com a Covid, e com a vacina as coisas voltaram a uma certa normalidade, mas agora
eu vejo a quantidade de movimentos, espontâneos ou não, que vem acontecendo no nosso país, e problemas nessa cidade ou naquela cidade, e de onde eu vejo soluções? Os jovens, trazendo muitas soluções, pensando sobre novos aspectos, novos pontos de vista, e porque não é um problema simples de apenas um aspecto, é um problema complexo, com muitos níveis de ação. E eu tenho certeza que a juventude aqui no mundo vai encontrar uma solução. Isso nos traz muita, muita esperança. Muito obrigado a todos vocês. Vocês me dão esperança. E para mim é um privilégio participar desse painel aqui com vocês. Muito obrigado por pessoas dos 4 cantos do mundo participando aqui. E, infelizmente, temos que terminar aqui, mas antes de partirmos, eu quero agradecer novamente a todos vocês e o Sr. Gore por participar desse diálogo e a todos que estão nos assistindo, fazendo parte dessa conversa tão importante. E para saber mais sobre soluções climáticas e tudo que falamos aqui, vocês vão encontrar mais histórias de pessoas como vocês e como os nossos painelistas e ativistas. Esses diálogos estão todos no nosso website, 24 horas, 24hoursofreality.org. E para todos que estão agindo, você pode encontrar inspiração e ideias no nosso website. E também vamos postar esses diálogos em 6 idiomas diferentes que vão estar disponíveis no website 24 Hours of Reality, começando na quinta-feira, para que você possa compartilhar esses diálogos com os seus colegas de comunidade. E eu quero trazer de volta o Sr. Gore para fechar o diálogo de hoje. Olha, Aaron, muito obrigado. E obrigado aos membros desse último painel. Vocês me trouxeram muita esperança. E isso conclui a conversa de hoje. E vários líderes climáticos em todo o mundo mostraram os progressos que têm feito com soluções naturais para a crise climática, sobre a parte de transporte verde e comunidades verdes. Eu quero agradecer a todos vocês e eu gostaria muito de agradecer os palestrantes que falaram nos nossos 4 diálogos hoje. Vocês são uma inspiração real para todos nós, com suas ações, com suas soluções, suas ações absolutamente fantásticas, assim como a de seus voluntários. Visite 24hoursofreality.org nos próximos dias para que você possa rever o compartilhamento inspiracional dessas histórias de cada painelista aqui. E a cada ano, em 24 Hours of Reality, 24 horas de realidade, nós focamos no que é mais importante. E agora, mais do que nunca, nós precisamos de soluções e esperança. Nós sabemos que as ações que nós vamos tomar nessa década vão determinar se vamos evitar ou não as piores consequências da mudança climática. E eu tenho certeza que vamos, porque nesse momento temos todas as soluções que precisamos disponíveis, e se reduzimos a emissão em 50% nos próximos 8 anos para chegar a 0 até 2050, nós vamos resolver essa crise. Estamos começando a nos mover agora, mas as ações terão que ser intensas, rápidas e imediatas, e ativistas como vocês serão os nossos líderes. Então, eu encorajo todos vocês a pegar tudo que vocês ouviram hoje e compartilhem com suas divisões e vejam o que vocês podem fazer nas suas próprias comunidades. Vocês podem visitar climatereality.org. Juntos, eu sei que nós vamos e já estamos resolvendo a crise climática. Então,
a vontade política é o melhor recurso. Muito obrigado a todos e eu vejo vocês em breve. Muito obrigado.